A graça e a paz do Senhor Jesus sobre a tua vida. Uma meditação na palavra de Deus. A mensagem é fidelidade a Deus. Meu irmão, nos tempos que nós estamos vivendo, dias de tanta facilidade e de tantas aberturas, e que nós vemos muitos que se dizem cristãos, que se dizem servos e servas de Deus, e a gente percebe na vida deles coisas que nós não faríamos daquela maneira, e nós não aceitamos aquilo na nossa vida, porque nós consideramos e vemos na palavra de Deus que aquilo está em desacordo com a palavra de Deus. E que nós estamos vendo que aquela pessoa está negociando os seus valores com o mundo. Alguns até dizem que a minha religião é minha religião, mas o meu negócio, o meu trabalho é outra coisa. Eu não misturo, né, a minha religião com a minha vida profissional, a minha religião com os meus negócios, são coisas distintas. Então você percebe assim e fala, mas o que está acontecendo? A palavra de Deus diz que nós devemos servir a Deus e sermos exemplo, e Deus não se agrada daquele que se mistura com o mundo, e nós vemos que essas pessoas elas são bem-sucedidas. Não estou entendendo. Bem, nós devemos realmente ser fiéis a Deus. Devemos ser fiéis a Deus em qualquer situação. Ou existem algumas situações que nós podemos nos permitir, como alguém diz, né? Negócio, religião, religião, vamos separar as coisas. Será que é assim que funciona? Mas será que nós devemos ser fiéis em qualquer situação? Existe uma situação que uma mentira livraria, uma mentira inocente, uma mentira inócua. Será que nós, mesmo assim, devemos ser fiéis a Deus e devemos ter prejuízos diante de uma situação que nos seria favorável, e nós temos, por falar a verdade, por sermos reais, por sermos verdadeiros, nós vamos perder? Será que em qualquer situação mesmo que nós devemos ser fiéis? Bem, nessa mensagem de hoje eu quero justamente falar sobre 3 exemplos na Bíblia de fidelidade a Deus. Então, preste atenção, fique comigo até o final, que você vai ter as respostas a essas questões. 3 exemplos na Bíblia sobre fidelidade a Deus. E esses exemplos, claro que eles têm lições para nós. O primeiro exemplo que eu quero trazer nesta mensagem é o de Moisés. O primeiro exemplo de fidelidade a Deus é o de Moisés. Está lá em Números 12, 7, quando o próprio Senhor Deus fala isto: não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Deus falou esta expressão diante de várias pessoas. Foi quando os irmãos de Moisés, Arão e Midian, estavam questionando por que Moisés era privilegiado e dominava sobre eles. E eles diziam, Deus também não fala conosco? Não é somente com ele que Deus fala conosco também. Que negócio é esse, ele ficar sendo maior aí e dominar nossas vidas? Aí o próprio Deus se manifestou, o chamou e deu essa lição neles, deu essa bronca neles, chamou a atenção deles. E uma das expressões que Deus falou é o seguinte: quando eu vou falar com o profeta, eu falo com sonho. Eu uso de uma forma indireta. Mas com Moisés não é assim não. Com Moisés, eu falo com ele boca a boca. Porque o meu servo Moisés é fiel em toda a minha casa. E eu, analisando essa expressão, fiel em toda a minha casa, o que quer dizer isso? Eu fui pesquisar e eu entendi 3 coisas sobre esse ser fiel na casa. Essa expressão que Deus usou para Moisés: meu servo Moisés é fiel em toda a minha casa. Primeira coisa que eu descobri é que é ser fiel a Deus, no culto a Deus. Então Moisés, ele foi fiel em seu particular culto a Deus. Então ele mesmo, particularmente, ele cultuava a Deus. Ele não somente levava o povo a cultuar, mas ele mesmo, ele cultuava a Deus. Ele tinha uma comunhão muito grande com Deus. Tanto é que lá no monte ele ficou 40 dias e 40 noites na presença de Deus, e tudo indica que ele não comeu nem bebeu na presença de Deus ali. Estava totalmente mergulhado na presença de Deus, e foi lá quando ele
recebeu os 10 mandamentos e foi quando ele pediu para ver Deus e Deus permitiu que ele tivesse uma vista parcial de Deus. Quando Deus passou, ele viu pelas costas. Então, nós vemos que ele tinha uma comunhão muito grande com Deus e um dos fatores dessa comunhão é que ele mesmo, pessoalmente, ele tinha um culto a Deus. Também eu descobri que Moisés foi fiel conduzindo o povo a Deus. Então, esse ser fiel em toda a casa de Deus era que ele servia a Deus, ele cultuava a Deus no seu culto particular e ele também conduzia o povo, ele levava o povo a cultuar a Deus. Então, ele era um condutor do povo para Deus. E também porque Moisés foi fiel, cuidando de todas as determinações, que todas as determinações de Deus fossem cumpridas. Então, ele cultuava pessoalmente a Deus, ele levava o povo a cultuar a Deus e ele obedeceu a Deus em todas as suas determinações. Por isso que Deus falou, não é como o meu servo Moisés, ele é fiel em toda a minha casa. Então, nesse exemplo de Moisés, nós temos que entender que se nós queremos agradar a Deus, se nós queremos ter uma comunhão especial com Deus, se nós queremos realmente ser abençoados por Deus, então nós devemos ser fiéis no nosso culto particular a Deus, nós devemos levar outros a cultuar a Deus, a nossa casa, os nossos familiares, nós devemos indicar o culto a Deus para as pessoas que nos rodeiam, apontando para Jesus como Salvador, e também nós obedecemos, cumprimos todas as determinações que Deus nos dá. Fazendo isso, nós teremos também essa mesma expressão de Deus para Moisés. Seremos fiéis a Deus em toda a casa de Deus. O segundo exemplo de fidelidade a Deus é o dos 7.000, que está lá em 1 Reis 19 e 18. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Essa expressão você deve se lembrar, foi quando Moisés ele fugiu para não morrer, ele deixou o seu aprendiz, seu discípulo, e ele fugiu. E chegou lá no deserto, ele caiu debaixo de um zimbro lá e dormiu, foi acordado pelo anjo, que lhe deu comida e que lhe ordenou, você vai ter que ir até o monte de Deus. E com a força daquela comida, ele andou 40 dias e 40 noites, sem se cansar, sem dormir, sem comer, e ele chegou até o monte de Deus. Mas chegando lá no monte de Deus, ele entrou na caverna. E Deus se manifestou de 3 maneiras. Manifestou com vento, manifestou com fogo, e depois com uma voz mansa e delicada, uma brisa suave. E foi nessa brisa suave que Elias saiu da caverna, cobrindo o seu rosto, e foi quando o Senhor falou com ele. E ele falou para Deus, Deus falou para ele, Elias, o que você está fazendo aqui? Ele, Senhor, não existe mais ninguém que sirva a ti. Restou apenas eu, então não vale a pena viver. Por isso que eu não quero mais viver, porque ninguém teme a ti. Somente eu restou. Aí Deus falou, não, você está enganado. Não é só você que restou. Eu tenho 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal. As bocas que não beijaram a Baal, os joelhos que não se dobraram diante dele. São fiéis a mim. Perceba que esses 7.000 estavam diante de toda a nação. Imagine então a pressão que eles sofreram. Então eu posso tirar aqui algumas lições. Os 7.000 foram fiéis em persistirem na adoração a Deus diante da pressão dos demais se desviaram. A nação se desviou, mas aqueles 7.000, eles não estavam juntos, dá a entender que eles estavam espalhados, individualmente, mas cada um deles suportou a pressão. Quando todo o povo ia para cultuar Baal, quando todo o povo cultuava ídolos nas suas casas, edificava altares a Baal nas suas propriedades, e eles continuavam servindo a Deus, eles não se prostituíram espiritualmente, eles continuaram servindo a Deus com fidelidade. Imagine o povo ao redor deles, quanta pressão eles sofriam para deixar de servir a Deus e para servir a Baal, mas eles permaneceram fiéis mesmo diante daquela pressão. E também os 7.000 foram fiéis por não prestarem culto a outro Deus. Resistiram à pressão de não deixar a Deus, e também resistiram à pressão, não ofereceram culto a outro Deus, não reconheceram Baal como Deus. Imagine que passavam nos locais, as pessoas se dobravam diante de Baal e eles permaneciam de pé. Eles não davam atenção àquela imagem. Então, eles não se curvaram, eles se negaram a aceitar que Baal era Deus. Para eles, e eles declaravam com as suas vidas e com a sua boca que somente existia um Deus, que era o Senhor Jeová. Então nós podemos perceber que nós devemos ser fiéis a Deus diante de todas as pressões.
Mesmo que muitos se desviem, muitos se maculem, muitos se misturem, muitos se prostituem e digam que é normal e sejamos pressionados, talvez até por gente da nossa própria casa, talvez no ambiente de trabalho, mas nós devemos permanecer fiéis a Deus, porque a nossa fidelidade está sendo notada nos céus. O terceiro exemplo de fidelidade a Deus é o de Anani, que era o irmão de Neemias, Neemias 7:2. Eu nomeei a Anani, meu irmão, e a Ananias, líder da fortaleza, sobre Jerusalém, porque ele era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. Para entender essa situação, nós precisamos ir um pouquinho lá no contexto histórico. Neemias, ele estava lá na Babilônia, estava lá na capital. Ele cresceu lá. Ele se tornou uma figura importante no reino porque ele era o copeiro do rei. Agora o seu irmão, ele continuava com os que sobraram. Você deve conhecer a história. Houve uma guerra muito forte, Jerusalém foi destruída e os principais, daqueles que sobraram, foram levados, os moços, uma parte da população, foram levados para a Babilônia. E lá na Babilônia eles tiveram a oportunidade de crescer, de se estabelecer. E ficaram poucos, ficaram só os pobres que ficaram em Jerusalém. Jerusalém não existia mais, a cidade tinha sido arrasada. Então ficaram em volta as cidades, os camponeses, e o país ficou assolado, o país empobreceu muito. E Anani, ele era aquele que estava com os pobres, ele estava naquela assolação, ele não tinha se destacado, ele tinha contato com o seu irmão. Certamente que o seu irmão o convidou para ficar na cidade, mas ele não quis, não, vou ficar lá com o meu povo. E foi ele que levou a notícia para Neemias, como que a cidade estava, como que o povo estava. E através da mensagem dele, Neemias se curvou, buscou a Deus, e depois Deus o levou para ser aquele que estaria reconstruindo os muros. E quando já tinham feito ali, reconstruído os muros, e que já estavam habitando na cidade, nas ruínas da cidade, então Neemias precisava retornar para prestar contas ao rei, então ele deixou ali o seu irmão, e deixou o seu irmão como responsável. E ele coloca isso, eu deixei Anani, não porque ser meu irmão, mas porque ele era temente a Deus, mais do que muitos. O temor a Deus na vida de Anani se destacava de tal maneira que Neemias sentiu confiança e entendeu, esse é o homem que Deus quer que fique como aquele que vai guardar, aquele que vai ser o encarregado deste lugar. E nós vemos que Anani, as qualidades de Anani, ele continuava servindo a Deus mesmo naquela situação de desgraça. O país estava em desgraça. E ele via a desgraça. Ele poderia dizer, mas que Deus é esse que deixou isso acontecer com o seu povo? Mas ele não questionava e ele permaneceu temente a Deus mesmo com toda aquela assolação. É claro que aquela assolação tinha uma razão. Tinha uma razão porque Deus permitiu que acontecesse aquilo com o povo. Foi a desobediência do povo. Deus enviou profetas. Deus clamou muitos anos. E o povo não se corrigiu. Então Deus permitiu que aquela assolação acontecesse para que o povo se convertesse. E realmente o povo se converteu. Porque depois que voltaram, eles nunca mais se deram à idolatria. Nunca mais eles se tornaram idólatras. Até hoje, eles podem ter os defeitos que eles têm, mas eles não são idólatras. Eles não se curvam diante de outros deuses. Então Anani, naquela desgraça, mesmo vendo aquela assolação, ele continuava acreditando em Deus e temendo a Deus e servindo a Deus com temor e com obediência. Anani continuava servindo a Deus, cuidando do povo de Deus. Ele não somente continuava servindo a Deus, mas ele cuidava, ele tinha um carinho pelo povo, tanto é que ele não abandonou o povo. E tanto é que naquela reforma, naquela reconstrução dos muros, ele se fez presente. Tanto é que ele alcançou confiança de Neemias. E Anani continuava servindo a Deus com sacrifício pessoal para o bem da cidade e do seu povo. Como eu disse, ele preferiu ficar com o povo do que ir estar morando em Babilônia. Certamente ele tinha a possibilidade. Neemias estava perto do rei, poderia muito bem trazer Anani para morar em Babilônia, mas ele disse, não, vou ficar com o meu povo. Ele cuidava do povo e ele fez um sacrifício pessoal para estar com o povo. Ele abriu mão para continuar com o povo. Isso o elevou lá na frente. Ele foi honrado e ele foi colocado como aquele que estaria responsável, seria como um governador daquela cidade que estava sendo reconstruída e de todos aqueles que estariam voltando para morar, para reconstruir Jerusalém. Bem, eu te dei aqui 3 exemplos de fidelidade a Deus: o de Moisés,
o dos 7.000, que não beijaram, que não se dobraram diante de Baal, e de Anani, aquele que ficou nas ruínas, que ele fez esse sacrifício e que ele continua temendo a Deus. Diante disso, meu irmão, só posso dizer uma coisa: seja fiel a Deus. Não importa o que acontecer, seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus cultuando da maneira que agrade ao Senhor. Não da nossa maneira, não da maneira que alguém diga, mas da maneira que agrade ao Senhor. Busque saber qual é a maneira que Deus quer que você sirva a Ele. E você sirva a Ele da maneira que Ele quer, da maneira que agrade a Ele. E também seja fiel a Deus, mesmo sendo pressionado pelos que se desviaram da verdade. Mesmo que alguns que se desviaram da verdade, que negociaram, né, o direito de primogenitura por um prato de lentilhas, e eles estão aí tentando levar você para o meio deles, resista, continue sendo fiel a Deus, mesmo sendo pressionado pelos que se desviaram. Continue sendo fiel a Deus, mesmo que você aparentemente não veja vantagem alguma em continuar. E os argumentos daqueles que se desviaram são muito fortes, te mostrando que eles estão numa situação boa, privilegiada, estão se destacando, estão progredindo, estão prosperando, e você não. Não importa, permaneça fiel a Deus diante daqueles que desviaram, porque há uma recompensa para a tua fidelidade. E também seja fiel a Deus, mesmo na provação, mesmo quando as coisas faltarem, mesmo quando tiver um momento de dificuldade, mesmo quando faltar emprego, mesmo quando os negócios quebrarem, mesmo quando faltar dinheiro, mesmo quando depender de favor de outras pessoas, não tem importância, continue sendo fiel a Deus, porque a tua fidelidade será abençoada, em nome de Jesus. Pai querido, mediante essa palavra, Senhor, que Tu nos tens dado, Pai querido, em nome de Jesus, nos ajude para que permaneçamos fiéis a Ti. Diante das circunstâncias, Senhor, permanecemos fiéis. Diante de tantas coisas, e de tantas palavras, e de tantas comprovações, mostrando que nós estamos sendo exagerados, que nós estamos sendo fanáticos, que nós estamos sendo religiosos demais, mas que nós permanecemos fiéis a Ti, que nós não nos desviemos de Ti, que nós te sirvamos conforme a Tua vontade, e que nós, ó Deus, permanecemos fiéis diante da pressão daqueles que se desviam, e que nós possamos, mesmo na provação, nós continuemos sendo fiéis a Ti, Senhor. E assim dá forças ao Teu Filho, dá forças à Tua filha, sob esta palavra, Senhor, esta palavra em que está dizendo para ele: continue fiel, vale a pena continuar fiel. O Teu sacrifício, o Teu esforço, o Teu zelo, o Teu carinho, a tua vontade de estar dentro, né, está confirmando essa aliança sua com Deus. Tudo isso está sendo notado por Deus. E Deus vai te retribuir de uma maneira que você vai ficar muito alegre, muito feliz. E você vai dizer: eu não mereço isso. Eu não mereço o que Tu tens feito por mim. Então fique na presença de Deus. Continue em fidelidade, porque a recompensa de Deus é certa. Acima de tudo, continue debaixo da bênção de Deus. Fica com Deus. Deus te abençoe.